Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse momento em que coisas incríveis e inusitadas estão acontecendo aqui no Brasil e fora do nosso país também, como eu mostrarei para vocês no nosso encontro de agora. Aqui dentro do Brasil, o que está chamando a atenção das pessoas que acompanham a vida política no Brasil é o comportamento de algumas criaturas que se colocam num campo do negacionismo, mas que tem uma diferença de outro tipo de negacionismo. Como é que é isso? Porque existe um tipo de negacionismo que nós conhecemos de pessoas que são ingênuas, pessoas que têm uma ignorância em relação a um assunto, que desconhecem evidências científicas, as verdades de determinadas situações. Mas existe um tipo de negacionista que é o negacionista vigarista. É aquele que sabe que aquilo que ele está dizendo é mentira, é falso, mas ele usa esse comportamento justamente para alcançar o outro tipo de negacionista, o negacionista incauto. E isso está em curso aqui no Brasil a partir do comportamento do clã Bolsonaro, tentando se desvencilhar desse lamentável episódio terrorista que vitimou seu próprio autor em Brasília. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei mais informações, mais imagens, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, o cinismo que a gente vê nas redes sociais praticado por esse clã Bolsonaro é um negócio doentio, é uma vigarice, é um banditismo muito pilantra. Isso irrita as pessoas. Por isso que a gente quer ver justiça aqui no nosso país, por isso que a gente fica aflito com o senhor Paulo Gonet entrar mudo e sair calado de uma série de situações. A gente vê ele, praticamente, ele dá continuidade a uma inércia, no caso de Augusto Aras, uma inércia criminosa. Mas a inércia que prejudica também que a justiça seja feita no nosso país não deixa de ser uma omissão, uma letargia. É criminosa também, né? A gente tem que ser duro assim, gente, porque nós somos cidadãos. Hoje é dia da República Brasileira. Nós, como cidadãos da República, nós temos o direito e o dever de alertar as autoridades quando elas não estão cumprindo o papel que a Constituição da República Federativa do Brasil determina, né? Enfim, daí a gente vê essas situações aqui dos vigaristas negacionistas cara de paus. Bolsonaro tenta se afastar do homem-bomba de Brasília. Vai colar? Gente, como é que o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, quer dizer que esse cara não era bolsonarista? Como é que eles querem negar isso aí? Eles querem pegar todas as evidências. Eu mostrei aqui para vocês mais cedo. O irmão dele estava dizendo que ele participou de acampamentos lá em Santa Catarina, que ele foi para as rodovias, ajudou a fechar a rodovia, se enfrentou ali com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Então, como é que esse cara não é bolsonarista? O cara reproduzia nas redes o discurso bolsonarista. Mas aí, o negacionista vigarista, como as pessoas do clã Bolsonaro, os que estão mais próximos, querem negar esses fatos, né? Os canais bolsonaristas estão em total desespero. E eu não sei o que se passa na cabeça de alguém que fica escutando mentira e tem algum nível de inteligência ainda, porque o cara fala assim, pô, negar que o indivíduo aqui era bolsonarista, não dá, né, gente? Negar que Roberto Jefferson era bolsonarista, negar que Daniel Silveira era bolsonarista, negar que as pessoas lá do 8 de janeiro eram bolsonaristas. O Dudu Bananinha, mais um desespero vigarístico, né, colocou: Partido Liberal, por meio de seu secretário de Relações Institucionais, repudia as narrativas falsas. Narrativa falsa. O Dudu Bananinha, gente, foi o mesmo que dizia que o que aconteceu no 8 de janeiro era fruto disso aqui, ó, de infiltrados, né? Não falaram mais nisso aí. Ué, se eram infiltrados e foram presos, por que estão querendo a anistia dos infiltrados? Então, é muita cara de pau, é muita falta de lógica, inclusive na mentira, na vigarice que eles colocam, né? Esse é um negacionista vigarista. Eu mostrei aqui para vocês mais cedo as cenas lá dos enfrentamentos lá em Santa Catarina. A polícia jogando spray de pimenta, a placa ali, intervenção militar. Então, vai negar o cômodo do Bananinha. Como é que vocês querem? Eduardo Bolsonaro tenta, em nota desesperada, desvincular seu pai de atentado. Não dá, o teu pai
segundo todas as informações que se tem, inclusive em livros, foi um covarde terrorista também, que foi apanhado com croquis para explodir bombas e depois negou, disse que a letra não era dele, a letra foi do além. Então não dá. E mais outras mortes também vinculadas ao bolsonarismo, essa ideologia tóxica, ou falta de ideologia, né? Tóxica, que é praticada todos os dias por essa gente toda. Petista morto por bolsonarista. 6 vezes em que a violência política pode ter sido estimulada em discurso. Tem fatos que a gente não viu porque não apareceu nos grandes telejornais, como esse aqui, ó. Bolsonarista mata jovem de 28 anos e atira em outras 4 pessoas em Belo Horizonte após vitória de Lula. Tem mais assuntos. Crimes com faca, golpes com pix. Quem é o bolsonarista que matou petista? Isso lá no Mato Grosso. Bolsonarista é condenado a 51 anos de prisão por morte de apoiadores de Lula. O Dudu Bananinha, ele vai negar que essas figuras todas bolsonaristas são bolsonaristas e ficaram ganhas por essa coisa maligna que foi o Bolsonaro aqui no nosso país? Outro fato, Sakamoto, Bolsonaro mata petista horas após Jair defender extirpar oposição. O cara deu 15 facadas e deu machadada, gente. E aí, gente, isso tudo está mostrando que as autoridades aqui no nosso país vão ter que agir. E nós estamos vendo pronunciamentos do ministro Alexandre de Moraes mais duros, mais claros, de que o enfrentamento é necessário, porque ficar calado em relação ao que acontece, a gente simplesmente banaliza o mal. Como a Hannah Arendt, nesse livro aqui, ela nos fala, né, como isso aconteceu na Alemanha, isso foi ganhando a cabeça das pessoas, a mente das pessoas, as pessoas foram ficando desumanizadas, foram ficando cada vez mais ganhas por essa maldade e na medida que muita gente pensava e praticava a maldade, ela ficou normalizada, ela ficou banalizada. E aqui a gente não pode deixar acontecer. Foi por isso, gente, que eu vim aqui para as redes sociais, isso está me deixando absolutamente perturbado vendo o que estava acontecendo aqui no Brasil. E para não me sentir sozinho, eu queria compartilhar aqui as minhas opiniões nas redes sociais. E, para minha satisfação, mais pessoas foram chegando, e hoje nós somos 963 mil pessoas conectadas e inscritas através do meu portal. Então, isso é muito bacana, isso aumenta a minha responsabilidade com vocês todos os dias e também dá muita força, né, para a gente seguir aqui nesses enfrentamentos. E daí, em meio a isso tudo, o inelegível ainda mergulha em mais uma furada. Qual é a furada? Bolsonaro ironiza PEC contra a escala 6x1. Que tal 10 mil de salário mínimo? Está ironizando, né? Dizendo que, olha, isso é impossível, porque se fosse possível, bastava uma canetada. Gente, como seria impossível também, se Bolsonaro fosse vivo há 200 anos atrás, estivesse vivo lá, a abolição da escravidão. Ele também é debochado da abolição da escravidão, né? Seria o negacionista também da época. E aí, quem cerra fileiras com a figura do inelegível são mega empresários que estão enchendo os bolsos de dinheiro, como esse senhor aqui, ó. Brasileiro não quer trabalhar menos, diz Hang sob escala 6x1. Então ele está dizendo que o brasileiro quer trabalhar, o brasileiro quer ficar escravo de novo, né? Então por que a gente teve libertação dos escravos, né, no nosso país? E aí o seguinte, a gente vai juntando alguns caquinhos, e por isso que eu falo com vocês, como seria importante o presidente Lula ter uma live todos os dias, né? Porque ele poderia ter oportunidade de desmascarar esse tipo de pilantra aqui. Me desculpem falar assim, tá? Porque, olha só, Luciano Hang sugeriu ir embora do Brasil caso o Lula vença. Isso aqui é uma matéria antes do Lula ganhar as eleições. Então ele fez o terrorismo no grupo de WhatsApp dele, dizendo, olha, se o Lula ganhar, o Brasil só tem 2 alternativas. Ou Bolsonaro ganhar ou aeroporto. Dizendo que ia sair do nosso país caso o Lula fosse eleito. Luciano Hang, na revista Veja. Não me vejo investindo no Brasil se Lula voltar. Em entrevista à Veja, dono da Havan diz que empresários e banqueiros que assinam carta da Fiesp são hipócritas e que repensarão a vida se Bolsonaro perder. E aí, passados alguns meses, o Lula no governo, no poder, o que acontece? Luciano Hang está pulando de alegria após lucro bilionário da Havan no primeiro semestre. Fortuna divulgada. Ele teve um lucro líquido de 1.240 bilhões de reais, ou seja, 168% de lucro de um ano para o outro.
Outra matéria aqui, a Van encerra semestre com lucro bilionário e alta de 168% lucro líquido. Se o Lula tivesse uma live de manhã cedo, ele poderia até convidar o Luciano Hang, né? Ou simplesmente mostrar esses fatos que eu estou mostrando aqui para vocês e ele tecer alguns comentários, porque isso ajuda a população a ficar politizada, ficar informada dessas situações que eu estou compartilhando aqui com vocês, que a grande maioria não faz nem ideia. Que esse hipócrita, esse negacionista, esse bolsonarista também fez terror em relação a uma vitória eventual de Lula e agora está se dando bem, porque o poder aquisitivo das pessoas de baixa renda melhorou, a massa salarial do nosso país cresceu, porque não existe milagre. Esse cara não está ganhando dinheiro à toa. A população que faz compras nas lojas da Van são pessoas da classe E, D e C, em sua grande maioria. As pessoas que estão recebendo um pouco mais de grana nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, que ainda tem grandes abismos, tem grandes problemas, mas a realidade é essa. E não dá para negar essa realidade, por mais que você não goste do Lula, por mais que você tenha críticas à política econômica. Esse é um fato que está acontecendo. Esse tem que ser o sarrafo, né? A barra mais baixa que a gente tem que cada vez colocar para cima para pular cada vez mais alto, chegar cada vez mais em lugares mais distantes, né? Daí, fazendo aqui eu fiquei devendo para vocês aqui algumas cenas da figura do capacho latino-americano lá nos Estados Unidos, o senhor Javier Milei, que está destruindo os direitos sociais do povo argentino. Aí veio, eu não sei se a gente chama a criatura de negacionista, ou de vigarista negacionista, ou de pilantra negacionista, enfim, ou tudo isso junto ao mesmo tempo. Ele foi desmoralizado, acho que agora vai dar para pegar um pouquinho melhor. Ele estava lá fazendo um discurso lá no encontro da extrema-direita nos Estados Unidos, aí o Trump chega e estava combinado, segundo o protocolo, que o Sylvester Stallone seria o cara que faria a abertura lá, a apresentação. Vejam só, hein? O intelectual Sylvester Stallone, esse pensador, esse filósofo, ele faria ali a abertura para o Donald Trump. E aí, o Trump chegou, o que acontece? O Milei foi chutado, o discurso dele foi interrompido, gente, a frase estava indo, e cada vez que ele dizia uma frase, o intérprete traduzia para as pessoas em inglês. E ele falou uma frase que terminava assim, temos que ter uma união em todos os níveis, no campo comercial, industrial, militar, e ia continuar. E aí, pronto, a mulher que estava coordenando ali os trabalhos falou assim, olha, terminou, me desculpe, vaza, me dá o microfone aqui. O cara, normalmente ele termina com aquela expressão, né? Viva la liberdade, carajo. Não deu, né? Nem para mandar o bordão dele. Humilhação, foi chutado. Acho que essa cena aqui está um pouquinho melhor para a gente assistir. Vamos ver aqui. Estabelecendo novos laços políticos. Ah, sim, isso aqui, o que acontece? Isso aqui é o pessoal dos canais do Milei, que eu peguei no canal da turma dele, né? Eles deram uma interrompida para não mostrar essa humilhação, mas deu para pegar aqui. Aqui, a mulher ali falando para ele, dando fazendo sinais com as mãos, né? Tipo, olha, o senhor vai ter que vazar daí, tá? Essa a fala em inglês é o intérprete ainda falando, traduzindo a frase do Milei para pelo menos deixa terminar a frase, né? Ela se aproxima do Milei, e pega o microfone e fala, thank you very much. E aí não teve Viva a Liberdade, caralho, não teve nada disso, foi chutado, e aí entrou o intelectual, o pensador Sylvester Stallone, que foi falando coisas assim, místicas, dizendo que quando ele fez o Rocky, o Lutador, tinha uma imagem de Jesus no fundo do filme, e a imagem descia perto dele, então ele meio que encontrou uma situação mística ali, e que a vida ia mudar, e ele está vendo isso no Donald Trump. Então, vocês vejam só como tem ator intelectual em Hollywood, hein? Gente, eu fico por aqui. Vamos seguir em frente nas nossas batalhas e ver se a gente consegue colocar essas filas para andarem, apesar dos negacionistas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!